Olá pessoal, vamos continuar aqui onde nós paramos. Então veremos agora algumas operações em R, né? As duas operações clássicas em R é a soma e a multiplicação. A soma ela é representada pelo sinalzinho de mais, que é a operação de adição, e ela sai do produto cartesiano R, produto cartesiano R por R, e chega nos números reais. Ele pega um par ordenado de x e y e eleva na adição de x por y. E a outra operação é a multiplicação. A multiplicação, representada por um ponto, ela é uma operação que sai do produto cartesiano de R por R e chega nos números reais. Pega um par x e y e eleva no produto x por y. Ok? Essas são as duas operações em R. Com essas operações, R satisfaz algumas propriedades que nós veremos agora. Então, faremos essa denotação aqui, R, sinal de mais, sinal de vezes, fecha parênteses. Isso significa o quê? Que R é um conjunto com essas operações munidas, né? Então, R com essas operações satisfaz para todo x, y e z pertencente a R, para todo esse sinal aqui, o A de cabeça para baixo, é o símbolo para todo. Para todo x, y e z pertencente ao conjunto dos números reais, nós teremos as seguintes propriedades. A primeira propriedade é a que chamamos de associativa. Associativa. Associativa, numerado por A1. Associativa da soma significa que você pode somar x com y e depois somar com z, ou você pode somar o x com o resultado de y com z. Aí, associativa do produto diz que você pode multiplicar x com y e depois multiplicar com z, ou você pode multiplicar x com o resultado de y com z. Você associa 2 a 2 termos. A outra operação que nós chamamos é a comutativa. A comutativa, ela diz que você pode trocar os termos. Tanto faz você somar x por y, quanto somar y com x. E ela diz que você tanto faz multiplicar x por y, quanto multiplicar y por x. Ok? A outra propriedade é a existência do elemento neutro. A existência do elemento neutro para a soma, o elemento neutro da soma é o zero. Então, o que é que diz a propriedade 3? Diz que existe o elemento neutro que, somado com qualquer número, dá esse número qualquer, ou seja, x mais 0 é igual a x para todo x real. E a existência do elemento neutro para o produto, qual é o elemento neutro da multiplicação? É o 1. Então, diz que existe o número 1, no caso, o elemento neutro é o 1, existe esse elemento neutro, que multiplicado por qualquer número real é esse número real, é ele próprio. A outra propriedade é a existência do inverso. Existência do inverso, né? Para a adição, o inverso é chamado de oposto. Propriedade A4. Oposto
o inverso aditivo. Ele diz o seguinte: para todo x real, existe, ó, o símbolo de existe, aí coloca um ponto de interrogação, significa existe único. Então, para todo x real, existe um único y. Esse y é denotado como sendo menos x, tal que quando você somar os dois, vai dar o elemento neutro da operação soma. Qual é o elemento neutro da operação soma? É o zero. Então, a propriedade 4 diz: para todo x real existe um único y, tal que você somado com x dá zero. E esse y é o x com sinal de menos na frente, denotado por menos x. Em outras palavras, x mais menos x é zero. Oposto para soma, né? Aí temos também a existência do inverso para a multiplicação, né? Inverso multiplicativo ou inverso mesmo, né? Que é a propriedade M4, que diz que para todo x, a exigência para o inverso multiplicativo é que o x ele deve ser diferente de zero. Para todo x diferente de zero, existe um único y. Esse y, sendo o oposto de x, ele é denotado por x a menos 1, ou pode ser denotado também por 1 sobre x. Então, para todo x diferente de zero, existe um único y com essa denotação, tal que, quando você operar x com y, tanto faz à direita ou à esquerda, já que é comutativa, x com y vai dar o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Né? X com y dá 1. Ok? A outra propriedade é a propriedade D. A propriedade D diz que x distribui em relação à soma, ou seja, a distributiva da multiplicação em relação à adição. É a distributiva da soma em relação à multiplicação. Ou seja, se você tiver x que multiplica y mais z, então você pode distribuir x vezes y mais x vezes z. Essa é a última propriedade a ser apresentada. Pronto. Com essas nove propriedades, A1 até A4, M1 até M4 e a propriedade D, que é a distributiva, elas fazem de R um corpo. Então, é uma observação de que R, munido dessas duas operações, fazendo as propriedades acima, que é as que acabamos de apresentar, fazem de R um corpo, chamado de corpo. Um corpo é um conceito matemático, é um conjunto que satisfaz essas propriedades acima. E um corpo, e o conjunto dos números reais com essas duas operações é um corpo. Okay? Além das propriedades vistas anteriormente, se nós adicionarmos essa relação aqui, que é a relação menor ou igual, adicionando essa relação ao conjunto dos números reais, nós ainda teremos mais propriedades. A primeira é O1, ela é a propriedade reflexiva. A propriedade reflexiva diz que x é menor ou igual do que x, isso vale para todo x real. A segunda propriedade, O2, ela é a antissimétrica. A antissimétrica diz que se x é menor ou igual do que y e y é menor ou igual do que x, então x obrigatoriamente tem que ser igual a y. A terceira propriedade é a transitividade.
A transitividade diz que se x é menor ou igual do que y e y é menor ou igual do que z, então x é menor ou igual do que z. Essa daqui ela é bem visível e bem utilizada nos estudos. E a outra propriedade é aqui, há alguns contextos, é chamada tricotomia. Nesse contexto não foi dado nome, então eu vou deixar o sem nome. É que se tem sempre, se tem x menor ou igual do que y ou y menor ou igual do que x. Dado x e y reais, quaisquer, então x é menor ou igual do que y ou y é menor ou igual do que x. São as duas únicas situações, possíveis. São as duas únicas situações possíveis. A outra propriedade é essa propriedade aqui, a OA. A propriedade OA é a compatibilidade da ordem com a multiplicação. Com a multiplicação. Que ordem? A ordem menor ou igual, que é uma relação de ordem. Então diz o seguinte, essa propriedade, que se x é menor ou igual do que y, então eu posso somar qualquer valor que eu quiser em ambos os lados da desigualdade. Então eu vou somar um z qualquer, vai ficar y mais z. A outra propriedade, que é a OM, é a compatibilidade da ordem com a multiplicação. Isso aqui é com a soma, pessoal. Eu coloquei multiplicação, isso aqui é com a soma. A compatibilidade da ordem com a multiplicação. Então, a compatibilidade da ordem com a multiplicação diz que se x é menor ou igual do que y, mas pede uma exigência, é que z tem que ser não negativo, ou seja, maior ou igual do que zero. Então, se você tiver essas duas situações, você pode multiplicar ambos os membros por z. X vezes z é menor ou igual do que y vezes z. E a desigualdade ela permanece. Ok? Ok? E a observação a ser feita nesse caso é que o conjunto dos números reais, com o sinal de mais, com a operação de produto e com a relação de ordem menor ou igual, fazem de R, com as operações acima vistas, fazem de R um corpo que é chamado de corpo ordenado. Corpo ordenado. Ok? Então, com as operações iniciais nós vimos que R é um corpo e com essas operações adicionais, graças à relação de ordem menor ou igual, nós temos que R é um corpo chamado de corpo ordenado. Uma informação é que o conjunto dos números racionais, que junto à operação de mais e à operação de produto, também é um corpo. Além disso, se acrescentarmos a relação de ordem ao conjunto dos números racionais, nós temos também um corpo ordenado. Além disso, além deste conjunto Q, nós temos também que o conjunto dos números complexos também é um corpo. Ok? Então, paramos por aqui. Na próxima aula a gente continua. Vamos usar essas propriedades para demonstrar mais propriedades do conjunto dos números reais, que o nosso estudo é relacionado aos números reais e a ideia é saber como funcionam as propriedades, as relações e o que nós podemos definir e trabalhar dentro dos números reais. Ok? Até a próxima, pessoal.